Muito bom ouvir essa voz com tanta ênfase, né? Meus irmãos, é um prazer imenso estar aqui com vocês na noite de hoje, né? Para nós juntos refletirmos aí sobre essas lições de sabedoria trazida pelo Evangelho de Jesus, agora sobre a ótica da doutrina espírita. Eu fiquei muito feliz com a mensagem que foi lida do Pai Nosso, né? Porque a questão de Jesus, quando nos trouxe as informações a respeito de Deus, né? Então ele se referia a Deus como um pai, né? É o Pai Nosso, né? Encurtando aquela distância que tínhamos entre Deus e nós, né? Porque ele é o nosso Pai. O estudo de hoje, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Todos nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se refere aos ensinamentos morais do Cristo, né? Logo ali no início, ele traz aqui uma informação bastante interessante para nós, que muitas vezes a gente lê o Evangelho, estuda e não observa isso. Diz ele, Jesus, diz ele, Kardec, né, que as palavras do Cristo, né, elas se dividem em 5 partes, né? É que eu estou aqui com o Evangelho, esse Evangelho aqui, aí estou meio desacostumado com ele, mas deixa eu ver se... está aqui, né? Aqui na questão do objetivo desta obra, né? Qual o objetivo do Evangelho, né? E ele diz que as palavras do Cristo podem dividir-se em 5 partes, em 5 matérias, né? Que são os atos comuns da vida do Cristo. Os milagres, né? As predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentos dos seus dogmas e o ensinamento moral do Cristo, né? Essas 4 primeiras partes, elas têm sido objeto de controvérsias. Por exemplo, a questão dos atos da vida do Cristo. Aqueles atos que normalmente são relatados pelos evangelistas, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois ele fala dos milagres. Será que os milagres que Jesus realizou foram realmente milagres? Porque nós sabemos que milagre não existe, né? Porque se existisse milagre, seria uma negação das leis divinas, que são imutáveis, né? Mas fala-se lá nos evangelhos dos milagres de Jesus. Falam também das predições, coisas que Jesus predisse. Será que realmente Jesus fez milagres? Será que realmente aqueles atos da vida do Cristo que estão relatados nos evangelhos, chamados evangelhos canônicos, né? Os 4 evangelhos canônicos? Ou será que isso pode ter havido alguma mudança, alguma transformação, né? Porque o que acontece é o seguinte: os evangelhos de Jesus, eles foram relatos que pessoas que conviveram com Jesus, ao longo daquela história, gravaram de alguma forma com os recursos que se tinha naquele momento, né? Naquela época não existiam as tecnologias que a gente conhece, não existia papel, não existia caneta Bic, não existia lápis, não existia absolutamente nada, né? As coisas eram gravadas em couros de animais, né? Em papiros antigos. Por outro lado, aquelas histórias que eram narradas foram contadas muitos anos depois de Jesus haver desencarnado. Imagina o que é você contar uma história que aconteceu há 40, 50 anos atrás, porque o primeiro evangelho que apareceu, se não me engano, foi o evangelho de Marcos, coisa de lá para o ano 50 e tanto, 60.
da era cristã. Jesus já havia desencarnado há mais de 20 anos. E Marcos fez o seu evangelho a partir de relatos, né? Porque ele era muito jovem, então ele não conviveu com Jesus. Então ele ouviu de um e de outro, né? Saía ouvindo das pessoas que conheceram Jesus e foi relatando aquilo ali, a pedido de Paulo de Tarso. Posteriormente, um outro evangelista chamado Lucas, que é considerado o evangelho mais belo que existe, o evangelho de Lucas, também sequer conheceu o Cristo, né? Ele fez o seu evangelho a partir de uma solicitação de Pedro. Então ele saía, né? E quem muito auxiliou Lucas foi Maria de Nazaré, que deu muitas informações a respeito de Jesus, e eles escreveram aqueles evangelhos. E os outros dois últimos evangelistas, né? Mateus, que era um publicano, ou seja, era um cobrador de impostos. Esse conviveu com Jesus, né? Esse conviveu com Jesus e que fez o seu evangelho, que chegou lá para os idos do ano 65, 70, 35, 40 anos atrás, depois de Jesus haver desencarnados. E tem o último evangelho, que é o evangelho de João. João era muito jovem, né? Era chamado discípulo amado. Ele escreveu o evangelho lá para o ano, 100. O João Evangelista foi o último que veio a desencarnar. E é interessante que era o discípulo de Jesus que realmente não sofreu as consequências que os demais apóstolos de Jesus sofreram. Todos eles foram sacrificados, né? Mas João Evangelista não, ele foi até o fim, lá na ilha de Pátamo, e ficou velhinho. E lá ele escreveu o Apocalipse também. Eu estou narrando isso para vocês para mostrar que informações que eram dadas de pessoas a pessoas podiam conter informações que não são exatas. Podia ser algumas coisas que a fantasia criou. Então, quando se fala de milagres, será que realmente aconteceu? Se aconteceu, foi daquele modo que foi narrado? Aquelas predições, será que realmente aconteceram? Né? Aquelas palavras de Jesus que serviram para a criação dos dogmas da igreja, será que realmente Jesus disse isso? Pode ter sido verdade, mas pode não ser. Porque se eu contar uma história para ele aqui, uma determinada história, e ele contar essa mesma história 2 dias depois para ela, e ela 1 semana depois contar para ela, quando chegar na 4ª, 5ª pessoa, a história está totalmente diferente. Imagina uma narrativa feita 40, 50 anos depois, por pessoas que sequer conviveram com Jesus. Então, vocês vão de convir que, conquanto os evangelhos sejam sagrados, canônicos, eles podem conter algumas questões que são motivo de dúvida. Por outro lado, tem a questão das traduções, né? Os evangelhos foram escritos num determinado idioma, o aramaico. Posteriormente, não sei quantos anos depois, a língua daquela época era o grego. Então, ele foi traduzido para o grego. Toda obra que tem uma tradução, ela sofre alterações no seu sentido, nas palavras, né? Às vezes a gente não tem palavras para dizer que traduza realmente aquela emoção que aquela palavra quer dizer. Tem um poeta chamado Augusto dos Anjos. Ele escreveu um livro chamado Eu, né? E esse livro, depois, posteriormente, já na condição de espírito, ele escreveu muitos poemas através de Chico Xavier. Esse Augusto dos Anjos era um poeta do estado de Alagoas. Então ele diz num dos seus poemas, né? Assim, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Ninguém assistiu
ao formidável enterro de sua última quimera, de sua última ilusão. O que é formidável? A palavra formidável. Se eu disser para vocês que nos dias de hoje, se eu disser que eu fui a um almoço e foi um almoço formidável, né? Depois de um almoço maravilhoso, né? Eu fui a uma festa e foi uma coisa formidável. Mas naquele tempo, a palavra formidável não tinha esse sentido. Era tenebroso. Ninguém assistiu ao último enterro. Ninguém assistiu ao formidável enterro, né? O horroroso, porque ele morreu tuberculoso numa situação muito difícil, do poeta, né? Então as palavras sofrem essas alterações ao longo do tempo, né? Então, os evangelhos de Jesus têm essas características. Por isso que Kardec, com a sua sabedoria, ele escreveu os evangelhos baseados apenas nos ensinamentos morais de Jesus. Porque os ensinamentos morais de Jesus, diz assim, é aceito por toda e qualquer denominação religiosa que seja, né? Aí eu vou ler aqui para vocês. Para os homens em particular, constitui o Evangelho aquele código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, é o roteiro infalível para a felicidade futura. Alguém pode contestar isso? Se nós seguirmos o Evangelho, temos a plena certeza que seremos felizes. A busca da felicidade é uma coisa que não se consegue através de meios que satisfaçam os nossos sentidos físicos, né? A felicidade é algo que vem do Espírito e é uma conquista de cada um de nós. E o Evangelho nos fornece esse meio de sermos felizes. O estudo de hoje, falando sobre o Evangelho, no capítulo 27, ele tem um título de Pedi e obtereis. Pedi e obtereis. O verbo pedir está aí no imperativo, né? Modo imperativo do verbo. Significa uma determinação, uma ordem. Pedi e obtereis. Mas será que nós sabemos realmente pedir? Os evangelistas dizem que se você pede, você vai obter. Mas será que nós sabemos pedir? Olha o texto que o nosso irmão leu, lá no finalzinho do texto, não sei se alguém de vocês prestou atenção, quando ele fala que o nosso querer, né, é feito de insensatez. Às vezes a gente quer tantas coisas que, em vez de nos trazer felicidade, nos traz tantas dores, né? Então a gente precisa saber pedir, porque se você pede coisas boas, vocês vão receber coisas boas. Mas muitas das vezes, aquilo que a gente acha que é bom, na verdade não é. E a nossa insensatez, né, a nossa imprudência, faz com que a gente peça aquilo. Meu Deus do céu, se Deus fosse conceder as coisas que a gente pedisse, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Teve um personagem do Evangelho que ele era um cego, né? Na cidade de Jericó. Ele se chamava Bartimeu, né? E Bartimeu, ele carregava uma esteira, uma manta, né? E ele estendia sua esteira num determinado ponto do caminho para ficar ali mendigando. E Jesus, certa feita, passando por ali, Bartimeu tomou conhecimento.
E ele começou, quando sentiu que a comitiva de Jesus se aproximava, ele começou a gritar, né? Senhor, filho de Davi. E era gritos assim, muito grandes, né? Senhor, filho de Davi. Aquilo chegou a incomodar as pessoas, né? Porque Bartimeu via em Jesus a possibilidade dele se curar da sua cegueira, né? E o que Jesus faz? De tanta insistência, né? Bartimeu mandou que Jesus mandou que Bartimeu viesse até ele. E a confiança de Bartimeu era tão grande que ele se levantou, deixou aquela capa, que era tudo que ele possuía, e foi até Jesus. E Jesus o curou. Jesus o curou. Bartimeu não quis mais saber daquela manta que ele usava e seguiu a Jesus, né? Mas Bartimeu, feliz da vida, naturalmente, imagino que é uma pessoa que é cega e tem a cura, né? Seguiu a Jesus, mas não perguntou a Jesus o porquê ele era cego. Por que razão ele era cego, né? Isso era o questionamento principal de Bartimeu. Mas a história do Evangelho acaba por aí. O que é que eu queria contar para vocês com relação a Bartimeu? Que todos nós somos como Bartimeu, né? Estamos sempre clamando a Deus, pedindo alguma coisa a Deus, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, né? Diante das nossas dificuldades, né? A gente pede sempre a Deus, né? E a gente esquece que essas petições que fazemos a Deus, será que elas não são necessárias à nossa vida, né? Será que essas provações que a gente está passando não são necessárias à nossa vida, né? Porque Bartimeu foi curado, mas ele era um cego de nascença. Se ele era cego de nascença, tem alguma razão de ser disso, de ser daquela situação. Jesus o curou, evidentemente, porque ele via nele tanta fé, e Jesus queria dar uma demonstração de todo aquele que tem fé consegue aquilo, né? Mas fica aí uma dúvida. Bartimeu tem alguma coisa a cumprir no futuro em relação às suas dívidas do passado, né? Então, todos nós estamos assim o tempo todo a pedir a Deus alguma coisa, né? Então, Jesus, esse é o nosso mestre, né? Ele trouxe para nós o Evangelho, né? Ele trouxe para nós o Evangelho. Basta que a gente siga o Evangelho, os ensinamentos morais de Jesus, que estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós seguirmos aquilo, esta é a maior forma de prece que a gente tem que seguir, né? Melhor forma de educação, de renovação, de reeducação de todos nós. Basta que a gente siga o Evangelho, né? É muito fácil. Será que é muito fácil? Muito fácil não, né? Porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, né? Somos verdadeiras crianças espirituais, ainda estamos engatinhando, né? Se formos comparados espíritos que somos, né? E as crianças que a gente tem em casa, somos aquelas que estão engateando ainda. Então ainda somos muito imperfeitos. Nós estamos no começo ainda, né? Temos aí uma trajetória muito grande a seguir. No capítulo 25, eu queria ler para vocês aqui, capítulo 25, não, 27. No capítulo 27, que é o estudo de hoje, do Pedi e Obtereis, o evangelista Mateus diz o seguinte, prestem bem atenção nesse texto que vai dar fundamento ao nosso estudo, tá, gente? Diz assim o evangelista, né? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas,
que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Vosso Pai vos dará a recompensa. Ele não está dizendo que Ele dá aquilo que a gente está pedindo. Tá certo? Nos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade de palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes de que lhes peçais. No item 2, o evangelista Marcos, dentro desse mesmo texto, diz o seguinte: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. E no item 3, já o outro evangelista que fala, é o Lucas, que é a parte mais importante desse estudo. Item 3. Também disse Jesus esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, desprezavam os outros. E disse Jesus: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Nesses 3 textos nós observamos, com relação às preces, 3 situações bastante interessantes. Primeiro, a questão do orgulho. O fariseu, vamos abrir aqui um parêntese. Quem eram os fariseus naquela época? É bom que a gente saiba disso. É possível que todos vocês já saibam, mas se não souberem, pelo menos algum desencarnado que não sabe, a gente fala, né? Os fariseus daquela época eram os sacerdotes daquela época. Eles eram os religiosos daquela época de Jesus. E ele demonstrava tanto orgulho, né? Fazia tanto julgamento, dizia assim, que ele não era como aqueles outros homens que são ladrões, que são isso, que são aquilo, fazendo um julgamento que Jesus condenava totalmente, né? Então, para que a prece tenha sua eficácia, é necessário que ela seja isenta de qualquer forma de orgulho. Não faz sentido, né? Por outro lado, não adianta que nós oremos a Deus se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, o nosso adversário. Que adianta eu orar a Deus, né? Vamos admitir que até eu saiba orar,
no sentido de, como está lá na oração do Pai Nosso, né? É pedir, agradecer e louvar, né? Pedir, louvar e agradecer. Não admitir que a gente faça a nossa prece nesse sentido. Mas, gente, se eu guardo dentro do meu coração algum sentimento de rancor, de mágoa, de ódio, de ciúme, seja lá o que for contra meu irmão, essa prece não tem valor, segundo o texto aqui evangélico. É necessário que primeiro eu perdoe o meu adversário, né? Eu sei que perdoar não é uma tarefa fácil, mas Jesus disse que é possível você perdoar o seu inimigo. Ele manda até que se ame o inimigo, né? Que tal? Amar o inimigo é fácil ou é difícil, né? Para Jesus, amar o inimigo é algo fácil, né? Porque Jesus não está dizendo a você que você deve gostar do seu inimigo, né? Ele não está pedindo que você goste do seu inimigo, não. Porque gostar implica sintonia vibratória, né? A gente gosta das pessoas que a gente sintoniza com ele, que a gente se identifica, né? Agora, o amar implica algo mais. Implica você não agir do mesmo modo que ele agiu com você. Na hora que você ama seu inimigo, você não está desejando aquele mesmo mal que ele deseja a você. Você não está desejando a ele. Então, isso significa amar seu inimigo. Você não proceder com ele como ele procede com você. Porque se você não perdoar seu inimigo... Dá licença eu beber um pouco d'água. Eu tenho até que hora? Até 8. É. Sabe por quê? Porque eu estava escutando uma palestra de um rapaz, muito engraçado a palestra dele, que ele disse que se não disser a hora que ele vai parar, quando ele vai observar, você vê as pessoas indo embora e ele está aqui falando. Era o Marley, não sei se alguém conhece o Marley. Né? Então, é necessário que, para que a nossa prece tenha realmente valor, é necessário que a gente perdoe o nosso ofensor. E depois, lá no item 3, né, que Jesus contou a parábola, ele falou do publicano e do fariseu. Os modos de orar do publicano e do fariseu. Publicano, naquela sociedade, era uma pessoa vista assim como uma pessoa de má vida. Era uma pessoa antipatizada, né? Odiada, porque eles eram cobradores de impostos. Eles trabalhavam para o Império Romano, né, que dominava ali na Judéia, e por ser cobrador de impostos, trabalhando para o poder dominante, poder político dominante, eles eram muito mal vistos. Então, se você vinha num lugar, e em frente a você viesse um publicano, você pulava de calçada e cuspia, né? Então era uma pessoa odiada na sociedade. Jesus, em várias oportunidades, se valeu do publicano, porque Jesus não tinha preconceito com ninguém, né? O que interessava é o que a pessoa fazia. Tem até aquele caso que todos nós conhecemos, né? Daquele publicano chamado Zaqueu. Quem não se lembra de Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos. E consta que, certa feita, Jesus vinha com a comitiva dele e Zaqueu queria ver Jesus de qualquer maneira, né? Ele amava muito Jesus. O que é que Zaqueu faz? Ele sobe numa árvore, porque ele era baixinho, né? A estatura pequenininha, e ele queria ver Jesus, as pessoas não deixavam, ele ficava lá atrás. Ele subiu num sicômoro, e Jesus diz para ele quando passa: desce daí, Zaqueu, porque preciso que hoje eu vá jantar na sua casa, né? Isso foi visto assim, né? Por Jesus jantar na casa de um publicano.
Aí depois a história prossegue, em outra oportunidade a gente pode falar sobre isso. Então você vê que Jesus não tinha preconceito. Então ele se vale para contar aquela parábola, né, desses dois personagens, né? O publicano, que era uma pessoa de má vida, vista de má vida, e um fariseu que era um religioso. Enquanto o fariseu religioso orava de um modo assim totalmente errôneo, né? Porque era condenando, era demonstrando orgulho, né? O outro demonstrava humildade. Então a prece tem esse caráter muito importante, que é de a humildade. O sentimento de humildade tem que estar contido naquilo ali. Porque se nós colocarmos o sentimento de orgulho, o orgulho, como nós sabemos, né, junto com o seu irmão gêmeo, né, o egoísmo, são as duas chagas da humanidade. Tudo que de ruim acontece conosco, com a humanidade inteira, é fruto do nosso egoísmo e do nosso orgulho, tá? Tudo, todas as situações que a gente enfrenta, todas as dificuldades, se você for buscar lá na raiz, a gente vai ver que está sempre ali o famigerado orgulho, né? E o famigerado egoísmo. Então, meus irmãos, as qualidades da prece, ela tem que ser o ponto principal, humildade, orarmos com humildade. Segundo, procurarmos não ter sentimento de animosidade contra quem quer que seja. Por pior que sofra um amigo, alguém que tenha nos fazido sofrer, a gente procure perdoar. A questão do perdão, ela é de fundamental importância, né? Porque quando você perdoa, você se desliga do outro. Você se desliga. Se você não perdoar, você vai continuar ligado a eles, vibrando um com o outro, né? Aqui na nossa casa espírita, eu dizer, aqui tem trabalho de desobsessão, não tem? Nos trabalhos de desobsessões, é muito comum se ver espíritos que chegam à mesa mediúnica, né, para serem doutrinados ou esclarecidos, motivados justamente por questões que vêm de séculos passados. Aquela pessoa obsidiando o outro, porque não perdoou. Nenhum progride, nem o outro progride, né? Então é importante o perdão, a ausência de orgulho, o perdão das ofensas e também o sentimento de humildade, porque sem humildade não se consegue absolutamente nada, né? Entretanto, gente, todas as nossas preces, elas serão atendidas. Como disse o texto, né? Pedi e obtereis. Batei e a porta se abrirá. Buscai e achareis. É importante que a gente saiba bater, saiba buscar e saiba pedir, porque a gente vai alcançar aquilo que está querendo, né? Consta uma historinha muito interessante do que está gravado aqui no livro, até trouxe para vocês, o livro Jesus no Lar. Essa é uma grande obra, tá? Jesus no Lar. Jesus no Lar é escrito por um espírito chamado Neio Lúcio, né? Neio Lúcio. E ele narra nesse livro, quem não tiver, procure adquirir esse livro urgentemente. Ele narra nesse livro os cultos do Evangelho que Jesus já fazia lá atrás, né? Na época de Jesus, ao final do dia, ele se reunia na casa de Simão Pedro com os discípulos, né? E ali ele realizava um culto do Evangelho. Na verdade, era um momento assim de estudo, né? Onde eles perguntavam a Jesus. Os discípulos perguntavam a Jesus alguma situação e Jesus esclarecia, trazendo uma lição de grande valor, de grande sabedoria.
Com relação à prece, que é o estudo que a gente está desenvolvendo na noite de hoje, consta aqui na lição 28, né? E dentro desse escopo de que se você pede, você vai ter, né? Jesus, melhor dizendo, na narrativa de Neo Lúcio, diz o seguinte: como eu falei, eles se reuniam na casa de Simão Pedro e os discípulos perguntavam alguma coisa a Jesus. E no caso, quem perguntou foi Bartolomeu, um dos discípulos. Bartolomeu solicitou esclarecimento quanto às respostas do alto às súplicas dos homens. Respondeu Jesus para a elucidação geral. Essa mesma dúvida que a gente tem, né? A mesma coisa, lá atrás, Bartolomeu perguntava, será que nós obteremos respostas às nossas súplicas? E Jesus não respondia sim ou não, tá? Jesus, ele sempre contava uma história. E essa história, ela passa a ter valor enquanto o mundo for mundo. Cada época, de acordo com o progresso daquela época, terá uma interpretação. Então, hoje nós interpretamos isso desse modo aqui. O que é que acontecia? Jesus conta essa história. Será que as nossas súplicas, os nossos pedidos são atendidos? E Jesus narra que um antigo instrutor dos mandamentos divinos ia em missão de verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que esperavam do destino. O pregador ia de uma aldeia para outra, acompanhado de um cão. De repente, o tempo muda e anoitece. Naquela época, dava-se a pé. Então, ele se viu, de repente, no meio de um lugar desconhecido, o que fazer, né? O primeiro papel que esse pregador do Evangelho fez foi orar a Deus, né? Ele orou a Deus pedindo proteção. Aconteceu, porém, que ele chega num determinado lugar, era uma espécie assim de depressão, ele chamou de cova, né? À beira do caminho. Ele começou a ver naquele lugar ali um campo apropriado para ele passar a noite, né? Tudo escuro. Só que quando ele começa a ter aquela ideia de carregar suas coisas para formar ali um lugar onde ele pudesse passar a noite, acontece que ele foi atacado, né, por um enxame de moscas vorazes, né? Aí ele se levanta, né? Viu que não dava para pernoitar ali. Mais à frente, ele vê uma ponte. Do outro lado da ponte, algo assim esbranquiçado, né? Ele imaginou um terreno ali arenoso, onde ele pudesse ali se abrigar. Entretanto, já tinha começado uma grande tempestade, né? Os trovões, os relâmpagos. Quando ele pensa em atravessar aquilo ali, a ponte cai. Mais uma vez ele se vê ao desamparo, né? Mais à frente ele encontra uma árvore frondosa, um tronco enorme, e nesse tronco havia assim, como se fosse, já viram aquelas árvores grandes que as raízes formam como se fosse uma pequena caverna? Eu já vi gente morando em árvore lá no Rio, né? Lá na Piedade, ali, quando a gente passa para o outro lado. Piedadão esqueci agora o bairro, né? Antes ali da Piedade, um pouquinho, Encantado, aquela passagem que vai para o lado de lá, tinha uma árvore ali que moravam os mendigos ali no tronco da árvore. Eu até me lembro dessa história por causa disso. Então, ele pretende ficar ali naquele tronco. Entretanto, ao tentar ser acolhido, um daqueles relâmpagos parte a árvore e abre. Mais uma vez o homem se viu ao desamparo, né?
Mais à frente, ele continua caminhando, perdido, né, na escuridão, e vê uma cabana, né, com uma tênue luz lá dentro. Significava que ali tinha alguma pessoa. Ele se aproxima daquela cabana e começa a bater na cabana, né? Começa a bater a porta, e dessa vez a porta não se abriu, tá? Nem sempre ela se abre. Bateu, aí o homem, de modo rude e grosseiro, respondeu lá de dentro que eles não recebiam nenhum estranho, né? E por mais que aquele homem religioso implorasse, não foi atendido, né? Aí ele voltou-se, né? E não tinha onde procurar, ele procurou se abrigar no campo qualquer, né? Acontece que nesse momento caiu um trovão muito grande, né? Um estrondo terrível, e o cachorro, o amigo que tinha com ele, fugiu, foi embora. E dessa vez ele ficou sozinho. Procurou se abrigar do jeito que pôde ali na tempestade, né? Quando foi tarde, hora da noite, começou a ouvir barulhos naquele casebre, que ele estava ali pelas redondezas, né? Gritarias, né? Palavrões, né? Coisas terríveis. E ele ficou quietinho ali e deu graças a Deus, porque com os trovões o cachorro fugiu. Porque se o cachorro tivesse permanecido com ele ali, diante daquele barulho, o cachorro poderia latir e ia denunciar o abrigo deles, né? E aqueles malfeitores, né, podiam fazer algum mal a ele. No outro dia, quando amanheceu o dia, aí eu vou ler para vocês, né, o que aconteceu depois dessa história toda. Diz assim: o velhinho, agora sozinho, depois que o cachorro foi embora, sozinho chorou angustiado, acreditando esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. À alta madrugada ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer, e quando o sol surgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, e assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Porque ele disse: se tivesse me dado abrigo, teria sobrado para ele, né? Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. Quando ele soube da história de que uma quadrilha de malfeitores havia pilhado aquela choupana e assassinado os malfeitores, ele orou a Deus mais uma vez, né? E aí alguém disse para ele que ele, para o destino que ele estava indo, ele estava equivocado, ele tinha que refazer o caminho, não era por ali, ele tinha que voltar. E ele, ao voltar, né, como disse aqui, foi esclarecido por um lavrador de que aquela terra branca, onde a ponte havia caído, se lembra da ponte? Na verdade, não passava de um pântano traiçoeiro em que muitos viajantes imprevidentes haviam ali sucumbido. Era terra movediça, né? O velho agradeceu mais uma vez a Deus o salvamento que o Pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, se lembra da árvore que ele pretendia? Quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tranco, antes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Mais uma vez ele se safou, né? Por isso que Deus sempre atende aquilo que a gente pede. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso
e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro, que não soubera entender, porque ele imaginou que ele estava, que Deus não ouvia as suas preces, pelo variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas que dele virá e aproveitá-las. O Pai sempre ouve as nossas rogativas. Agora é necessário que a gente tenha discernimento, para saber como é que Deus atendeu a gente, Muitas das vezes, até trouxe aqui uma anotação, nós pedimos força a Deus. Meu Deus, já está acabando. Muitas vezes a gente pede força a Deus para que a gente consiga, resolver determinada situação, Deus nos dá, sabe o quê? Nos dá dificuldades para vencer, porque somente vencendo as dificuldades é que você vai adquirir força. É necessário o seu esforço. Às vezes a gente pede paciência a Deus. Deus, dá-me paciência. Talvez não seja o caso daqui, mas eu sofro muito com isso, com a minha impaciência, E Deus me dá paciência? Não. Ele nos concede dificuldades para resolver. É aquela fila de banco que não acaba nunca, é aquele vizinho complicado, é aquela família, aquele ente familiar que nos traz tantos problemas. A paciência vem através das dificuldades. Eu peço paciência, Deus me dá pessoas difíceis para eu cuidar, Às vezes eu peço sabedoria a Deus. Meu Deus, dá-me sabedoria para que eu consiga ser uma pessoa maravilhosa, Tipo um José Raul Teixeira, seja um grande orador, Eu peço sabedoria. Deus dá para mim oportunidade de estudos, meios, tarefas, que eu possa aprimorar os meus conhecimentos, mas isso só vou conseguir com muito esforço. Então, meus irmãos, Deus sempre dá para nós tudo que a gente pede. Agora, Ele nos dá segundo o nosso merecimento. Então, a gente não recebe aquilo de mão beijada, mas Ele nos dá os meios de que a gente alcance aquilo que a gente está pedindo. Porque Deus não vai descer, mesmo porque essa questão de Deus descer está totalmente equivocada, Porque Deus não desce nem sobe, Deus está em tudo e em todos, inclusive dentro de cada um de nós. Não é assim? Então a gente precisa se esforçar para conquistar aquilo que a gente pretende. E aproveitando esses minutos finais, mais uma vez dentro desse tema da nossa prece, eu trouxe aqui para vocês uma oração, É muito bom orar, Essa oração é de uma poetisa baiana chamada Maria Dolores. Tem muitos livros dela aí, vocês não perdem por conhecer. Maria Dolores. É linda essa. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se é esse aqui. Panil Fibra, eu nem preciso... Desculpe, tá, gente? Ai, meu Jesus. Começou o Planeta Criança Americanas.
Demorou, viu? É que eu sei até ela mas eu não estou conseguindo agora. Estão querendo aqui que eu tente declamar ela. Agradeço, Senhor, quando me dizes não com teu amor, né? As súplicas indébitas que faço através da oração, né? Agradeço, Senhor, no final ela diz assim, agradeço, Senhor, quando me dizes não com seu amor. E sempre que eu te peça o que não devas, não me atendas, Senhor. Sempre que eu te peça o que não devas, não me atendas, Senhor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Desculpe pela minha falha.